Bom, nesta semana esteve aqui no município de Porto União o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, inaugurando o asfalto ali do acesso à área industrial, mas também ele recebeu uma homenagem por parte da Câmara de Vereadores com o título de cidadão honorário. Claro que, ao longo de seu governo, diversas instituições foram beneficiadas aqui em Porto União. Por exemplo, a APAI, ela conseguiu praticamente reformar. Era um prédio velho, uma infraestrutura precária, e hoje, se você passar em frente à APAI de Porto União, você já vê logo no visual a mudança. Imagina de forma interna. Isso que o governador está saindo e já deixou então uma emenda. Esperamos que o próximo governo faça a revisão de contratos e, se fizer, não tire esse que já está encaminhado para a construção de uma sala para atender as pessoas autistas, que é de extrema importância. Estamos tendo um número bem considerável de pessoas autistas procurando, então, os pais, os responsáveis, procurando o atendimento na APAI e que precisa fazer ampliação. Então, além de toda essa infraestrutura que já está praticamente terminada, tem ainda mais uma verba de em torno de 3 milhões de reais para a construção especificamente desta sala. A Luísio Salvati, o presidente da APAI, agradeceu o governador, falou dos investimentos feitos pelo governo na APAI do município, ainda no final entregou uma lembrança em nome aí de todos os apaianos. Em nome da APAI de Porto União, governador, em nome de todas as APAIs de Santa Catarina, todas as instituições de Santa Catarina, mas em especial nós aqui de Porto União, governador. A APAI de Porto União, antes do senhor ser governador, tinha uma história. Hoje ela tem outra. O senhor pode ter certeza que quem estende as mãos, que nem o senhor estendeu para a educação especial, o senhor não sabe o tão longe que o poder das mãos pode chegar. E o senhor fez a diferença. Foram mais de 500 milhões investidos na educação especial de Santa Catarina. E nós podemos melhorar muito a infraestrutura para os nossos alunos. Então o senhor jamais vai ser esquecido. O senhor pode ter certeza que, em nome da diretoria da APAI de Porto União, em nome de toda a equipe, em nome de todos os nossos alunos, pode passar anos, mas lá vai ficar registrado o seu nome, como bem o prefeito falou hoje lá na área industrial, que vai estar lá registrado para sempre o seu nome lá no monumento de inauguração. Porque as pessoas que passam no poder público, eu acredito que todas elas, pelo menos elas vêm para fazer alguma coisa de bom. E o senhor fez muito por Santa Catarina. Não fez tudo e nem vai fazer, e nem o próximo, e ninguém é acima de Deus para fazer tudo. Mas o senhor fez muito por Santa Catarina e nós da APAI de Porto União só temos a agradecer. Quero agradecer mais uma vez do fundo do coração. O prefeito Eliseu esteve lá visitando, ele sabe a diferença, ele conhece as pessoas que já conheciam a APAI, sabem o que era e o que é hoje. E nós sozinhos não conseguiríamos chegar lá. Apesar que a sociedade ajuda muito nós, a sociedade de Porto União da Vitória. A prefeitura é nossa parceira através do Poder Executivo com o nosso prefeito, nossos vereadores. Mas nós precisávamos dessa mão. E nós sabemos também, governador, que o senhor pensou muito nos autistas. E o senhor deixou lá preparado 3 milhões para a obra. Esperamos que, se o senhor não conseguir pagar ainda esse ano, que o próximo governador tenha essa sensibilidade, porque foi gasto em cima do projeto e o senhor tinha essa sensibilidade. Então, governador, mais uma vez, muito obrigado de coração. Tenha certeza que o senhor já fez muito por Porto União, principalmente pela nossa APAI. O comandante do Corpo de Bombeiros de Porto União, o capitão Cola, também fez uso da palavra para agradecer o governo, porque olha só, é a primeira vez desde que foi inaugurado o Corpo de Bombeiros de Porto União que um caminhão de Corpo de Bombeiros foi comprado pelo governo do estado. Exatamente isso. Talvez você me questione, mas os caminhões que existem até hoje, todos eles adquiridos através de como o antigo Funrebom, enfim, outros recursos, mas o governo do estado é a primeira vez que mandou não só mandou 2 caminhões novos, um aqui para Porto União e outro para o GBM de Irinópolis. O Irinópolis agora tem um corpo de bombeiros que foi inaugurado nesse mês de dezembro. Então, o comandante aqui da nossa instituição fez questão de agradecer o governador do estado pela aquisição, doação desses 2 caminhões no valor de mais de R$1.300.000 cada um deles. Ao nosso governador do estado, Carlos Moisés, é muita honra para nós recebê-lo em nosso município. Governador, é uma honra muito grande estar aqui hoje, poder fazer uso da palavra.
externar o nosso agradecimento aos recursos destinados à Secretaria de Segurança Pública, em especial ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Quase 100 milhões de reais que foram investidos em equipamentos, em viaturas, e temos aqui 2 caminhões adquiridos pelo valor de R$1.345.000 cada um, sendo um destinado ao município, ao Corpo de Bombeiros de Porto União, e outro ao Corpo de Bombeiros do município de Irinhópolis. Nosso Corpo de Bombeiros iniciou atividades em 5 de setembro de 1969. Passados 53 anos, é a primeira vez na história que o Corpo de Bombeiros de Porto União recebe um caminhão novo do Estado, fruto do seu trabalho, do seu empenho, de toda a sua equipe. Irinhópolis iniciou as suas atividades agora dia 9 de dezembro naquele município, e começou diferente de nós, teve a grata felicidade de já iniciar as atividades com um caminhão novo. Isso é um fato histórico, né? Então, só temos a agradecer a todo o seu empenho. O senhor, como já foi comandante, sabe da importância de um recurso como esse para bem atender a sociedade catarinense. Aqui, por muitos anos, atendemos não só o Planalto Norte quanto o sul do Paraná, e por 45 anos era a única corporação nessa cidade que atendia essa região. Então ficamos muito felizes de receber esse recurso. O nosso caminhão era de 2002, adquirido com recursos da conta convênio, antigamente com o Regon, na gestão do prefeito Eliseu. Sabe da importância de ter um recurso como esse, da dificuldade que é comprar um caminhão num valor desse, com a arrecadação que nós temos. Então ficamos muito felizes e muito gratos, seremos eternamente gratos, assim como disse o Salvati, por todo esse esforço em bem atender não só a segurança pública de forma específica, Corpo de Bombeiros, mas de um modo geral a todo o estado catarinense, em especial aos municípios, nesse caso Porto União, por todos os recursos que foi destinado, não só ao bombeiro, a PAI, a prefeitura, de um modo geral, que pôde reverter esses recursos em qualidade de vida para a nossa comunidade. Muito obrigado, governador, e leve nosso agradecimento aonde o senhor estiver. Muito obrigado. Os empresários da área industrial, representado aqui pelo empresário Mohamed Abbas, também fizeram questão de agradecer ao governador por, enfim, o governador cumprir com a palavra e fazer aquele asfalto. O seu Abbas, inclusive, vai citar alguns nomes ali daqueles que prometeram e simplesmente não fizeram. Agora, lembrando que esse asfalto que foi feito aqui na área industrial, ele tem então uma camada emborrachada, ele deve durar mais, então é um asfalto mais resistente, até porque o tráfego de caminhões ali nessa região é bastante alto, então precisa de fato um asfalto resistente, e os empresários, em nome do seu Abbas, fizeram questão de agradecer ao governador. Governador, nos últimos 40 anos, eu estou desde 84 lá na área industrial, falar em nome dos empresários, né? Eu acompanhei o início da área industrial, estrada de chão, ponte de madeira. E eu, meu amigo Álvaro Chuelo, não sei se está aí, né? Com o chapéu na mão, nós pedindo ajuda aos colegas empresários para iniciar o asfaltamento da área industrial. E se passou praticamente 38 anos, Espiridião Amin, um grande governador, Luiz Henrique da Silveira, Paulo Afonso, que prometeu o asfalto, Raimundo Colombo, que numa reunião na BB, que convidou nós para nós ir à agronômica, né, para assinar o convênio que estaria liberado o asfaltamento da área industrial. O que eu quero dizer, gente? Nesses 40 anos, eu posso dizer, apesar de admirar os outros governadores, mas governador de fato que Porto União teve
nos últimos 40 anos, que se chama Carlos Moisés. Tivemos todos os recursos possíveis que a gente não esperava. Estou vendo que o senhor é um homem de palavra. E se Deus quiser, daqui 4 anos o senhor volta a governar o estado de Santa Catarina. O nosso prefeito, eu não tenho palavras para falar, né? Ele parece, como se diz, multiplicador dos pães, mas é multiplicador do dinheiro que ele recebe, mão firme, administra, não escapa 1 centavo. Nesses anos todos que eu passei, eu posso afirmar o seguinte, que é o melhor prefeito que Portunhão já teve. Hoje o governador dá os parabéns ao prefeito, dá os parabéns ao senhor pelo título de cidadão honorário de Portunhão, é o nosso portunhense, e agradecer tudo que o senhor fez por Portunhão. E se nós temos hoje uma área industrial linda mesmo, né? Devemos ao senhor, devemos ao prefeito Eliseu, a administração em todo o município também, que ele está fazendo com o maior carinho, né? Não tenho mais nada a falar, além de agradecer ao senhor prefeito, agradecer a todos que estão aí, tá? Vamos também continuando aqui agora com a palavra, né, do Legislativo. O autor desse projeto de lei, que foi aprovado de forma unânime pelos vereadores de Portunhão, que concedeu ao governador o título de cidadão honorário, foi o vereador, então, Alberto Pasqualin. Ele, ali rapidamente, contou a biografia de Carlos Moisés e, claro, fez a sua homenagem em nome da Câmara de Vereadores ao governador do estado. Meus cumprimentos especiais ao homenageado, excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, que hoje recebe o título de cidadão honorário do município de Portunhão, tendo seu nome aprovado de maneira unânime pelo Legislativo Municipal, dada a sua relevância e atuação marcante, e que certamente deixará um legado de realizações e grandes obras em nosso município. Homenageamos hoje não só o governador do estado, mas também o advogado, mestre em Direito, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, pai, esposo, amigo e cidadão, natural de Florianópolis, que hoje é formalmente abraçado e reconhecido como filho de Portunhão, sendo agora, portanto, detentor da mais alta honraria concedida pelo nosso município. O título otorgado nesta tarde é para além da cidadania, um mérito do Legislativo importante no currículo desse importante cidadão, que deixará seu nome marcado da história da nossa cidade. Para finalizar, gostaria novamente de agradecer aos nobres colegas vereadores e vereadoras pela aprovação unânime do nosso governador para que, nesta ocasião, recebesse o título de cidadão honorário de Portunhão. Da mesma forma, quero agradecer de maneira especial ao prefeito Eliseu pelo dinamismo e excepcional capacidade de articulação política que possibilitaram que seu trabalho em parceria com o nosso governador Moisés resultasse em um expressivo repasse de recursos ao município de Portunhão ao longo dos últimos anos. Recursos estes transformados em obras, em ações que vão diretamente ao encontro dos interesses da comunidade portunhonense. Gostaria também de fazer um agradecimento muito especial mesmo, aos empresários instalados no Distrito Industrial de Portunhão, os quais, juntamente com o prefeito Eliseu Miba e o nosso governador Moisés, participaram de diversas audiências e reuniões que resultaram na transferência de expressivo montante de recursos financeiros para o desenvolvimento do município de Portunhão. Portanto, senhor governador Carlos Moisés,
final de governo, final de mandato. Gostaríamos e muito que o senhor pudesse ficar mais 4 anos. Mas a decisão é popular. Mas não esqueça, e nós não vamos esquecer de Vossa Excelência, por tudo aquilo que realizou pela nossa cidade. Claro, para finalizarmos, vamos ouvir então o homenageado, governador Carlos Moisés. Ele fala aí das suas emendas, enfim, do trabalho feito por Porto União, além, é claro, de todo o trabalho feito pelo Estado de Santa Catarina, e agradeceu, em nome então dos vereadores, a todos os munícipes do município de Porto União, né, por essa homenagem recebida. Presidente Paulo Kowalski, em seu nome a todos os demais vereadores, vereadora Vanessa, também em seu nome, a todas as mulheres aqui presentes nesta sessão de homenagem. Nós temos vários vereadores aqui de Porto União, são 9 vereadores, 11 vereadores, presentes aqui o Almir, aqui, obrigado Fernando, Israel, Neilor, a Vanessa, que eu já citei, o nosso vereador que concedeu, né, o autor do decreto, o vereador Luiz Alberto Pasqualini. Obrigado pela deferência e pela aprovação unânime dos demais pares aqui nesta casa. Quero saudar o nosso prefeito Eliseu, parceiro, amigo dessa caminhada, o vice-prefeito Érico, em seu nome todos os servidores do município aqui de Porto União, nosso comandante, capitão Cola, também, que já proferiu algumas palavras aqui, dos bombeiros, em seu nome todo o grupo da segurança pública, que eventualmente esteja presente, demais oficiais e praças, ao nosso presidente da PAI, o Aloysio, que fez uma homenagem, né, também do que a gente tem construído na área da educação especial, ao empresário Mohamed também, pelas suas palavras que também me sensibilizaram, pela homenagem que eu reputo como uma homenagem sincera de todos aqueles que tiveram a oportunidade de ler, falar, escrever sobre esse decreto, que me concede hoje a maior honraria da cidade de Porto União, que eu vou carregar comigo com muito carinho. Quero dividir com todos os nossos integrantes do colegiado da administração pública de Santa Catarina, presentes aqui o secretário de Infraestrutura, Alexandre Martins, e também o secretário-chefe da Casa Civil, Juliano Chodelli, em seus nomes, dividir a honraria com todos. O governador não faz uma gestão só, ele tem um time, e eu quero levar com muito carinho mais esta honraria. É verdade, sim, como disse o prefeito e demais autoridades que aqui falaram, empresários, que é possível que o governador tenha recebido em outros lugares também homenagens. Até antes de ser governador, curiosamente, eu recebi na região onde trabalhava pelo menos de 3 prefeituras o título de cidadão honorário quando era comandante dos bombeiros, e guardo até hoje com muito carinho. E na nossa andança aí pelo estado de Santa Catarina, a gente também foi homenageado, mas eu quero dizer de coração que estou muito emocionado, muito feliz, satisfeito, porque nós ainda tínhamos muitos projetos pela frente, tínhamos muitos sonhos, né, prefeito? E eu espero que isso tenha continuidade, de coração eu espero que isso tenha continuidade. E eu não cheguei a fazer tudo o que eu queria fazer por Porto União, e mesmo assim Porto União estendeu a mão e fez esse gesto, né, de carinho, de reconhecimento, que eu vou levar com muito carinho, certamente, para a minha vida. Agradecer o que foi lido hoje aqui, citando a minha família, a minha história, a minha trajetória de vida, seja acadêmica, seja a trajetória na área da segurança pública, especialmente nos bombeiros, na área da advocacia, enfim, tudo aquilo que a gente pôde construir, somar experiência de gestão e trazer para a gestão pública, que foi o que nós fizemos. E nos irmanamos com os prefeitos e prefeitas de Santa Catarina, e deu certo. Hoje, mais um exemplo de que isso dá muito certo, né? Dinheiro bem empregado, resultado acontece onde as pessoas vivem,
que é nas cidades. Em todas as áreas a gente avançou. Mas aqui foi falado também de um grande enfrentamento que nós fizemos aqui em Santa Catarina, que foi exemplo para o Brasil, que é o enfrentamento da Covid-19, que a gente se irmanou também com quem vive nas cidades, com o Ministério da Saúde, com os municípios, através de suas secretarias de saúde. E temos a menor letalidade para a Covid do Brasil, o que muito nos deixa satisfeitos, apesar das mortes, apesar das perdas. Santa Catarina foi o estado que primeiro reagiu a essa pandemia, regulamentou as atividades, o primeiro a liberar, nunca mais fechou, e hoje é o estado que tem a menor letalidade do país e o menor desemprego da história de um estado brasileiro, um equilíbrio perfeito entre a saúde e a segurança, né, das pessoas e, ao mesmo tempo, o cuidado com a economia. Depois disso, o prefeito Eliseu destacou também, nós encontramos, e ele dizia aqui que pegou uma prefeitura com dificuldades. Quando nós assumimos o governo, se dizia que a gente não ia pagar a folha de pagamento dos servidores públicos, se dizia que não pagaríamos os 750 milhões de dívida da saúde. E nós fizemos tudo isso no primeiro ano. Quitamos a dívida, saímos de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões, fomos com um superávit de 163 milhões em dezembro de 2019, comparado ao déficit de dezembro de 2018, quando recebemos o governo, que era de 1 bilhão e 200 milhões. Já no primeiro ano seguinte, fizemos um superávit de mais de 1 bilhão de reais, e sucessivamente fomos investindo, organizando, fazendo projetos. Diminuímos o tamanho do Estado, diminuímos 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas, isso já gerou economia, mas também revisamos os contratos. Revisando contratos, a gente combateu a corrupção. Combatendo a corrupção, a gente economiza 504 milhões de reais todos os anos. Em 4 anos, isso dá mais de 2 bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões. O que nos fez ter a capacidade de incrementar a fiscalização, diminuir a sonegação sem aumentar R$1 de tributo, e descentralizar mais de 5 bilhões de reais para os municípios, descentralizar 469 milhões voluntariamente para a União para investir nas rodovias federais e não abandonar as rodovias estaduais. Então, além disso, nós fomos o governo que mais investiu em educação, que mais investiu em saúde, obviamente, que mais investiu em segurança pública, todos com recursos próprios. Isso fez a diferença, isso gerou esperança. Este mês de dezembro, alguém mencionou aqui também que pagamos dívidas, né? É bem verdade. Existe um empréstimo que os outros governadores fizeram para pagar os empréstimos que os outros governadores não conseguiam mais pagar. Um empréstimo para pagar os empréstimos. Foi feito junto ao Bank of America, que é um empréstimo com a última parcela, nós vamos pagar agora, encerrar a última parcela em dezembro de 2020, e a partir do ano que vem, sobra então, nós não vamos mais precisar pagar 637 milhões de reais todos os anos para o novo governo utilizar em investimentos, ou até diminuir a dívida pública que nós temos. Então, nós temos uma dívida que, quando assumimos o governo, era de 20 bilhões, e o governo ia se endividando. Com a nossa gestão, nós reduzimos para 12 bilhões. Pagamos 8 bilhões e 100 milhões de reais, sem deixar de botar os 5 bilhões nos municípios, através de emendas, de convênios, de PIX, etc., sem deixar de investir em rodovias estaduais, sem deixar de enfrentar a pandemia, sem deixar de cumprir com as nossas obrigações na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, no turismo, onde quer que seja, e reduzimos a dívida do Estado de 20 para 12 bilhões. Faria muito bem mais 4 anos da nossa gestão. Nós seríamos a Suíça brasileira. É possível continuar fazendo gestão do nosso jeito? É possível, sim. Basta que o novo governo tenha os mesmos compromissos que nós tivemos. Austeridade, de revisão dos contratos, de manter os contratos bons para o poder público, que eles continuem sendo bons, porque daí o dinheiro vai chegar aonde a vida acontece, que é nas cidades. Então,
E eu tenho muita esperança, prefeito Eliseu, de que realmente a política é um caminho para fazer o bem, é o melhor caminho, talvez um dos grandes caminhos para fazer o bem. Eu costumava dizer, e costumo dizer, que governar é trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas. Você pode perceber que toda ação de governo diminui o sofrimento. Quando você entra numa APAE, numa associação de autistas, numa associação de cegos e deficientes, uma associação de surdos, que você vê que está lá um prédio em ruínas, que não tem acessibilidade para as cadeiras de roda, que não tem absolutamente nada do que se utiliza, né, para o desenvolvimento, para dar mais autonomia para as pessoas especiais, você percebe que quando a gente investe, a gente está diminuindo o sofrimento. Desde aquele cidadão que tem a necessidade especial, que é especial, além dele, quem é professor, quem é dirigente, quem é voluntário nessas associações, porque o trabalho fica muito mais facilitado. Então, governar, de fato, é diminuir sofrimento. Quando a gente tem um grupo empresarial que tem um complexo empresarial que não vai ter mais lama, mais poeira, mais buraco, é diminuir sofrimento, é melhorar a vida das pessoas e assim por diante. Então, quando a gente investe em segurança, que a gente mantém as sociedades mais seguras, a gente diminui o sofrimento. Eu sempre aproveito o copo d'água para mostrar o que é a revisão de contrato, né? Mas o que é isso, governador? Os 504 milhões todo ano. Para onde é que esse dinheiro? Dá para fazer um bocado de coisa com 504 milhões, né? Então, quando a gente entrou no governo, em 2000, primeiro que esse governador ele se imergiu na transição, né? A partir de 3 de novembro de 2018, nós ficamos das 7 da manhã até meia-noite, envolvido não teve verão, não teve Natal, não teve Ano Novo, até assumir no dia 1º de janeiro. E nós tínhamos um plano. E a gente percebeu que havia contratos que não eram interessantes para o governo. Um deles era o da saúde lá, a área de comprar oxigênio, né? É um dos exemplos. Pagávamos 24 milhões, na mesma quantidade, em 2019 nós pagamos 12. Mas o que aconteceu? Nós tiramos um sujeito que só tinha uma notinha, não era nem uma nota fiscal em papel, era uma nota fiscal eletrônica, né? Circulava no meio, era um atravessador, mas para quê? Ele não produzia, não transportava, não entregava, não fazia nada. Nós fomos comprar direto com a melhor oferta para o Estado. E assim começamos a fazer em todos eles. E aí veio a economia, e veio o dinheiro, e veio a parceria com os prefeitos, e veio a integridade do nosso governo. Quis Deus que nós saíssemos agora, e o prefeito Eliseu foi muito feliz, é a vontade popular. E lá para frente, se Deus assim entender, retomarmos as nossas atividades na política também. Muito obrigado, prefeito, obrigado, presidente, senhores vereadores, vereadora, e muito obrigado a todos que nos acompanham aqui, nos assistem, né, nessa noite, pelo carinho dessa cidade, que é belíssima, que produz, que é tão diversificada, que quando a gente passava hoje ali no complexo, eu estava ainda comentando com as pessoas dentro do carro, né? Uma empresa faz uma coisa, outra faz outra, então é a riqueza, é a pujança do catarinense, e isso tudo junto dá algo muito bom, que é Santa Catarina, o melhor estado do Brasil. Muito obrigado.